Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Também estou bem também, graças a Deus. Esse é o segundo episódio do podcast Jesus Ressuscitou, Vencendo as Instabilidades Emocionais. E deixa eu te dizer, meus amigos, para quem não me conhece, eu me chamo J. Santana, e para quem me conhece, um beijo, um abraço apertado, aquele abraço de amigo e de irmão. E eu queria dar continuidade ao segundo episódio, começando explicando que quando você tira os olhos da eternidade, quando você tira os olhos da eternidade, você cai, cara. Quando você tira os olhos da eternidade, você cai dentro de si. Você não é mais você perde a sua identidade. Quando você perde a sua identidade, você cai em depressão. Quando você perde a sua identidade, você cai em ataque de pânico, você cai em ansiedade, você pensa em suicídio. Mas isso só acontece, você só tira os olhos da eternidade quando você para de viver no Espírito. Quando Paulo advertiu a igreja lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 em diante, Paulo fala: ei, galera, parem de viver pela sua carne, comecem a viver pelo Espírito. Porque quando você vive pela sua carne, a carne te traz depressão. A natureza humana, ela te destrói. A natureza humana te mata aos poucos. A natureza humana te derruba aos poucos. Mas quando você vive pelo Espírito, a sua vida é vivificada. A sua vida, ela começa a ter sentido. Ela começa a ter prazer. Ela começa a ter cor. Ela começa a ter gosto de se viver. Somente quando você vive pelo Espírito. Tá me entendendo, meus amigos? O segredo é você viver em espírito. O segredo é você permanecer com os olhos na eternidade, sem tirar e sem desfocar do alvo. O segredo é você permanecer no alvo. Jesus orando lá em João 17, ele olha para os céus orando e pede a Deus: Pai, eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas que os conservem lá, para que eles possam bater de frente com todas as potestades das trevas. Deixa eu dizer para vocês, Paulo, quando ele escreve para cartas para a igreja de Éfeso, ele fala assim: igreja, a sua luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra espíritos e potestades. Deixa eu te dizer, meus amigos, a sua luta é contra espíritos e potestades. Você precisa, antes de tudo, você precisa vencer esse espírito que coloca a opressão em cima de você. A depressão, meu amigo, a depressão, minha amiga, é uma opressão do diabo, é uma opressão que ele coloca em cima de você. É uma porta, como um amigo meu costuma dizer, a depressão é uma porta aberta. A depressão é uma prisão de porta aberta. Ou seja, é você que você não tem síndrome de Asperger. Então você tem que se levantar, meus amigos. Você tem que sair daí. Você tem que se mexer. Você não tem síndrome de Asperger para ficar em um local só, meus amigos. Você tem que se mexer, você tem que lutar contra isso. Você tem a força, e a força que você tem não é sua, é de um homem chamado Cristo Jesus. É com essa força que você vai vencer a morte, é com essa força que você vai vencer a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico. É com essa força que você vai vencer o suicídio. É com a força de um homem chamado Cristo Jesus. E você precisa aprender a se crucificar na cruz com Cristo. Você precisa aprender a crucificar os seus desejos carnais. Os seus desejos carnais que te levam para o buraco. Os seus desejos carnais que te levam à depressão. Os seus desejos carnais que te levam à opressão. Os seus desejos carnais que te levam à ansiedade. Os seus desejos carnais que te levam a ter um ataque de pânico. São os seus desejos carnais que te levam a pensar em suicídio. Quando você crucifica os seus desejos carnais, você começa a viver pelo Espírito. E quando você começa a viver pelo Espírito, a sua vida começa a ter mais cor. A sua vida começa a ter sentido. Mas quando você vive pelo Espírito, você foca somente em um alvo. Você fixa seus olhos na eternidade. Porque Jesus disse lá em João 17:3, Jesus fala orando, Jesus ora dizendo: que eles, Pai, conheçam a vida eterna. E a vida eterna é esta: conhecer a mim e a Ti. A vida eterna é conhecer a Deus, a eternidade é Deus. A eternidade não é uma rua com muros brancos, com uma rua de ouro. A eternidade não é o ar de bronze, não é o ar de diamantes, não. A eternidade é um homem chamado Cristo Jesus. A esperança é um homem chamado Cristo Jesus. Meus amigos, a nossa eternidade não tem fim. A nossa esperança não tem fim. Porque ela é um homem chamado Cristo Jesus. Então, meus amigos, esse foi o podcast de hoje.
E espero que esse podcast abençoe muito você. Que esse podcast, que essas palavras invadam o teu coração de uma forma como se fosse uma espada de dois gumes. E que você, em nome de Jesus, tenha força em Cristo Jesus para vencer todas as instabilidades emocionais de sua vida. E é nessa fé e é nessa força que iremos vencer o maligno. E é nós, e é no, e é. Fica ligado no próximo podcast. E é nós. Falou.